Fala pessoal, fala conselheiro, pai, mãe responsável, todo o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. Estamos aqui em mais um Tira Dúvidas da página Chega de Trabalho Infantil, a nossa parceria com a Rede Peteca, a Escola Aprendiz. E nós temos uma dúvida que foi enviada por parte de uma de nossas internautas que acompanha esse trabalho lá na página Chega de Trabalho Infantil e no site da Rede Peteca, que diz assim: boa tarde, em um caso da minha família, minha madrasta que gostaria de entender o que houve, pois a filha dela foi presa e seus 2 filhos foram para o conselho tutelar. Olha, conselho tutelar, sem nem consultarem seus avós maternos que moram em outra cidade e têm condições totais de criar essas crianças. Minha dúvida é, antes deles irem para adoção, não teria que ver as condições de familiares próximos? Vamos lá. Então, pessoal, primeira questão aqui é fazer uma diferenciação entre essa questão deles irem para o conselho tutelar, que há um misticismo em relação a isso. Nós falamos no vídeo 5 mitos sobre o conselho tutelar aqui ainda nessa página, e que não tem nada que ver com tirar a criança das famílias. Se alguém vai ao conselho tutelar, não vai mas vai ao conselho tutelar, é para que o conselho tutelar aplique medidas de proteção, porque é assim que o conselho trabalha. Isso nada tem a ver com as crianças irem para adoção, que é uma competência exclusiva do Poder Judiciário de estabelecer ou decretar essa ação de adoção a crianças e adolescentes. Por quê? Porque a adoção é uma das modalidades de família substituta. As crianças são encaminhadas para uma família substituta sobre 3 modalidades: guarda, tutela ou adoção. Então, fica estranho aqui dizer que ao mesmo tempo dizer que elas foram para o conselho tutelar e depois dizer que elas foram para adoção. Isso não tem uma coisa a ver com a outra. Então fica para nós aqui um questionamento, por exemplo, onde está o pai dessa criança? Porque a gente leu ali que a mãe foi presa, a mãe das crianças foi apreendida. Mas e o pai dessas crianças? Porque é costume da Rede de Garantia de Direitos responsabilizar sempre a mãe, colocar todo o peso sobre a mãe, mas se esquece que o pai tem tanto poder familiar quanto a mãe. Nós não sabemos, não ficou claro pra gente na pergunta onde está esse pai. Mas é claro que também inexistindo a figura do pai, porque morreu, porque sumiu, porque nunca exerceu o seu poder familiar, nem quer fazê-lo agora, poderia sim e deveria-se essa criança ser encaminhada para sua família extensa, que também está no artigo 25 do ECA, como alguém que pode assumir essa responsabilidade sobre a criança. Mas entendendo e contextualizando a pergunta aqui da nossa internauta, da nossa companheira, eu gostaria de levantar esse assunto e tratar sobre ele. Nós tivemos um advento no Estatuto da Criança e Adolescente com a Lei 12.010, que é a lei conhecida como Lei da Adoção, mas na verdade é a lei que tratou mais sobre a convivência familiar e comunitária. E o que é esse negócio de convivência familiar e comunitária? Esse é um direito fundamental, previsto tanto no artigo 227 e, claro, primeiro no artigo 227 da Constituição e, posteriormente, corroborado no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o direito à convivência familiar e comunitária é um direito de toda criança e adolescente. E nós vamos ver aqui sobre essa questão levantada no artigo 19 do Estatuto, que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, como nós já falamos aqui. Assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Quando um pai ou uma mãe comete uma violação de direito contra seu filho, seja ele físico, psicológico, essa violação ela é passível de uma medida de proteção e não de uma retirada da criança daquele seio familiar. Porque a criança ou adolescente não querem sair da sua família. O pai pode ter feito, às vezes, uma coisa muito ruim, mas ela quer permanecer na sua família. Aquele é o pai dela, aquela é a mãe dela. Então é importante conceber que a função dos órgãos que zelam pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, ou aqueles que executam esse direito, é de promover essa família. O Conselho Tutelar, por exemplo, citado nesse caso, ele trabalha na perspectiva de promover essa família aplicando medidas de proteção a essa criança ou adolescente que teve o direito violado e a essa família para promovê-lo. Isso está no artigo 136
6, inciso 1º e 2º do Estatuto. Atender a crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando medidas de proteção do artigo 101. Atender e aconselhar a pais e responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129. Então, nunca a primeira hipótese será afastar, retirar a criança da sua família, e sim promover essa família, proteger aquela criança e adolescente através das medidas de proteção. Uma das medidas de proteção que o Conselho aplica, e às vezes aplica erroneamente, é o acolhimento institucional. Essa medida está prevista no artigo 101, inciso 7º, e ela não pode ser aplicada de qualquer maneira. Primeiro é preciso se tentar promover a família, porque a medida de acolhimento institucional, ela é uma medida excepcional. Aliás, excepcional qualquer afastamento da criança de sua casa, de seus pais ou responsáveis. Nós temos, por exemplo, no artigo 136, nem vou precisar ler, inciso 12º do Estatuto da Criança e Adolescente, no parágrafo único diz assim: se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário afastar uma criança ou adolescente de sua família, ele informará incontinente ao Ministério Público, inclusive informando as medidas que ele aplicou de proteção ou de promoção dessa família. E será o Ministério Público que promoverá essa ação ao Poder Judiciário para que ele decida, e não o Conselho Tutelar. Então, concluindo aqui o nosso vídeo. Primeiro, é importante saber que a criança tem o direito, a criança ou adolescente, ser criado no seio de sua família e educado por ela. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto é que, muito excepcionalmente, ela vai ser retirada dessa família ou afastada dessa família, porque isso só pode ser feito através de uma promoção do Ministério Público ao Poder Judiciário, e então só o juiz, o Poder Judiciário, pode decretar esse afastamento familiar. E, em terceiro lugar e mais importante, nada disso deve ser cogitado num primeiro momento, esse afastamento pelo menos. Primeiro é necessário se aplicar as medidas de proteção à criança e as medidas de promoção à família. Então, essas medidas de proteção e de promoção é que vão restabelecer essa casa, restabilizar o relacionamento, fortalecimento dos vínculos familiares. Então, sim, nós teremos muito êxito em manter essa criança, manter e garantir e zelar pelo cumprimento desse, que é um dos direitos fundamentais, que é a convivência familiar e comunitária, fazendo a coisa certa. Tá ok, galera? Então fica aí a resposta, pelo menos en passant, para essa pergunta, e vocês que tenham dúvidas, coloquem aqui nos comentários que nós vamos, em vídeos subsequentes, respondê-las. Obrigado, gente!